Oi, oi, boa noite! Tudo bem com você que está aqui no nosso canal, nosso perfil do Escola de Negócios? Estamos aqui hoje para mais uma live de conteúdo para você se inspirar, para você se animar, para você conhecer, para você ter mais, né, Taylor? Ter mais conhecimento, ter mais motivação para fazer aquilo que você já faz. Você que está aqui com a gente, que é embaixador, que não é, você que é empreendedor ou você que é nosso seguidor, seja muito bem-vindo aqui nessa live. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? A gente está muito feliz e essa live realmente vai ser uma live assim... podemos dizer que pode ser um divisor de águas para as pessoas, Patrícia, de certa forma? Sim, eu gosto muito de falar desse assunto porque é um assunto que realmente divide as pessoas que têm essa mentalidade de empreendedor, essa mentalidade visionária daqueles que ficam sempre patinando na mesa. Sabe aquela pessoa que fica sempre patinando, nunca sai do lugar? Você já se perguntou por quê? Por que as pessoas patinam? Por que as pessoas ficam paralisadas? Por que as pessoas têm essa dificuldade de ver um palmo à frente do nariz? Por que será? Você já parou para se perguntar? Antes de entrar no nosso assunto, porém, eu quero dizer aqui muito boa noite para os nossos embaixadores que estão aqui. Em peso, né? Joyce, Eliandra, Lilian, sejam muito bem-vindas, mulheres pontuais. Por isso que eu gosto das mulheres, que elas são pontuais, viu, Taylor? E um parceiro que está chegando aqui agora, o Cantinho DBV, sempre está com a gente nas nossas lives, não é, Patrícia? É isso aí, é isso aí. Então, se você está aqui com a gente hoje, é porque você se interessa. Eu queria até escrever esse assunto, né, Taylor? Segura aqui pra mim. Minha filha, escreva. Eu vou escrever o título dessa live, até porque hoje a Alexa não quis cantar. Poxa. Viu, Alexa? Eu tô vendo você aí parada, você não tocou nosso hino. Vamos ver se ela me obedece. Alexa, toque só o começo de vocal livre. Aí. Só o começo de vocal livre no Spotify. Opa, agora foi, hein? Tá obediente comigo. Impressionante, né? Aí. Coloquei nosso assunto aqui, porque eu quero muito que você aprenda sobre isso hoje. Muito, muito, muito. Sabe por quê? Porque esse assunto aqui também, pra mim, pra Taylor, foi um divisor de águas. Quando a gente entendeu isso, a gente simplesmente parou de patinar. E o que eu mais quero aqui com esse perfil, com essa proposta aqui de falar sobre empreendedorismo é justamente para você deixar de patinar. Porque é muito ruim, não é verdade? É muito ruim. Fala pra mim, alguém aí já ficou com o carro parado no meio da lama patinando? Fala pra mim. Eu já. Uma vez, quando nós tínhamos comprado a nossa caminhoneta, vou contar pra vocês. E eu todo animado, né? Gente, uma caminhoneta 4x4, eu tenho que fazer esse negócio pra lama. E aí fomos pra Pissarra, Santa Catarina. E aí tinha um brejo lá. Eu falei, não, vai ser agora que eu vou entrar e arrebentar. Gente, vocês não estão entendendo. Eu entrei, só que quando você entra numa lama, você tem que entrar na pressão, não é? E eu entrei assim, bem tranquilinho. Eu só sei que quando eu acelerei, a caminhoneta fez assim, ó. E encostou no chão. E não saiu. Vocês não fazem ideia. Os pneus entraram pra dentro do lodo. Como que chama aquele? O estribo. É estribo que fala, né? Estribo. Acho que é estribo. Chegou a encostar na lama e não saía. Teve um caminhão tirar eu de lá. Que vergonha. Que vergonha, gente. Vergonhoso. Aí todo mundo já com as roupas de praia, ali esperando pra ir pra praia. Não, ninguém foi pra praia. Todo mundo ficou tirando a caminhoneta do lodo. E é isso aí. Quando você se mete numa confusão dessa, é difícil de sair. É difícil. E nós estamos aqui hoje justamente para falar com você o porquê que a visão é tão importante para quem vai empreender. E assim como nós tivemos que ter uma ajuda, nós estamos aqui para ajudá-los. Exatamente, isso mesmo. E quando eu falo em visão, o que você pensa quando eu falo assim, visão? Geralmente quando a gente fala visão, as pessoas pensam numa coisa abstrata, não é? Sim. Uma coisa que tá distante, tá longe, não tá palpável. Está além dos nossos limites, das nossas possibilidades. Exatamente. Não é? Só que olha que interessante. Se você é um estudioso de provérbios, se você lê um capítulo de provérbios por dia, você vai descobrir que Salomão
fala muitas vezes a respeito da importância da visão. E para ele, a visão não é algo abstrato. A visão é algo que você já delineia na sua mente, você já consegue visualizar aquilo pronto, aquilo feito, aquilo conquistado. É uma firme certeza de uma coisa que você não está realmente vendo. Então, a visão tem uma função muito mais ampla no contexto da Bíblia, no contexto de Salomão, do que a gente imagina. E eu lembro que eu contei para vocês uma das nossas aulas dentro do curso que uma vez eu e Taylor, a gente estava num treinamento do Sebrae só com os donos de empresas lá, e o pessoal fechado numa sala, na época que podia, né, ficar trancado numa sala. Bons tempos. A gente ficou lá trancado nessa sala e eles deram uma atividade pra gente concluir, pra gente fazer. E assim, eu confesso que eu e Taylor, a gente preencheu quase todo o formulário. Só que tinha uma pergunta lá que a gente não conseguia escrever. Não conseguia. Você acredita? Nós ficamos quanto tempo tentando escrever essa pergunta? Nossa, a gente ficou ali, ó, literalmente patinando nessa pergunta. E não conseguiu escrever. E sabe o que tinha nela? A pergunta assim: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Você acredita? A gente não tinha sonho. Porque na nossa cabeça, os sonhos, eles têm que ser o quê? Sim, de ir pro céu, sim, de estar... Mas a gente tá falando no âmbito de mas vida aí no âmbito desse mundo... de relacionamento, né? No âmbito desse mundo aqui, simplesmente a nossa cabeça tava no branco. A gente não tinha uma meta de sonho assim, eu quero comprar essa casa, ou eu quero comprar esse carro, ou eu quero fazer tal curso, ou eu quero faturar tanto, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E a gente percebeu que isso estava ajudando a gente não a sair, mas a entrar no lodo. A afundar. E eu não sei se você que está aqui comigo, você já se sentiu assim. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que de repente você está exatamente nesse estágio? Você está num estágio em que você não vê um palmo à frente do nariz. Você não consegue olhar e falar assim, cara, eu tenho esse sonho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar aquilo. Só que olha que interessante, sabe o que Salomão fala quando você é uma pessoa que não tem uma visão, que não tem um sonho, que não tem uma meta? Ele diz assim, ó, quero ler aqui para você, numa linguagem moderna. A falta de visão leva as pessoas à ruína. E você pode ler em outras versões, está em Provérbios 29, 18. Ou seja, meditando nesse verso aqui, eu digo para você, a falta de visão, sim, leva as pessoas à ruína. Porque quando a pessoa não sabe onde ela quer chegar, para ela qualquer direção serve. Então pode ser que às vezes as oportunidades passem por pela pessoa ali várias vezes e ela não consiga enxergar. Por quê? Porque ela não sabe onde ela quer ir. Eu gosto muito daquele ditado que diz assim, não existe vento bom para embarcação que não sabe onde quer chegar. Exatamente. Ela pode estar com vento leste-oeste, norte-sul, mas se ele não sabe onde quer chegar, não existe vento bom, aí ele fica rodando. Ou fica parado, estagnado, atolado. E na verdade, assim, a falta de visão, ela pode te levar à ruína, não só no aspecto financeiro, ou não só no aspecto profissional, mas ela pode te levar à ruína no aspecto emocional, psicológico, espiritual. Porque hoje as pessoas não sofrem só pela falta de coisas materiais. Não mesmo. A gente que tem próximo de nós pessoas que têm tudo que é desejável no âmbito material, mas são pessoas que estão morrendo por dentro. Então, quando você não tem visão, você não tem vida. E quando Salomão fala disso, ele quer te dizer assim, olha, se você é uma pessoa que não tem um sonho, não tem uma visão e não sabe onde você quer chegar, você não tem vida. Porque o que move a pessoa a acordar todo dia de manhã, o que move a pessoa a decidir levantar naquele dia é o quê? É o sonho que ela tem, é o objetivo que ela tem, é a meta que ela tem. E eu pergunto pra você, como é que você tá hoje? Você tá aí levantando
determinado a se aproximar cada dia mais da sua meta? Você tem uma meta? Você tem um sonho? Você revê essa meta, você analisa ela, você já escreveu essa meta, meu filho? Olha, eu posso dizer para vocês que a gente vivenciou muito isso, né, Taylor? Depois que a gente passou por essa experiência, a gente fez o propósito de escrever todos os sonhos que a gente tinha para essa terra aqui, para esse mundo. Para essa vida. E aí eu fiz um quadrante assim, coloquei meu nome, do Taylor, da Lorena e da Lara, e um a um a gente foi preenchendo. Eu preenchi, o Taylor preencheu, depois veio as meninas, e eu fiz com cada uma e ninguém viu de ninguém. Cada um falou de todos os seus sonhos. E a gente encheu aquilo ali. E aí a gente pensou, como será que nós vamos fazer para alcançar tudo isso daqui, né? E se eu te contar que 6 meses depois, a gente já tinha feito grande parte, mais de 60% de todos os itens que a gente tinha colocado ali, e a gente não tinha nem visto. A gente não tinha nem visto acontecer. Então, eu digo pra você assim, por que é tão importante que de repente, mesmo que for lá no meio da sua Bíblia, mesmo que for aí numa agenda que você tem, ou num diário, pega uma folhinha e anota os seus sonhos temporais, os seus sonhos terrenos. Não é pecado fazer isso. De jeito Salomão está falando aqui para você em Provérbios 29:18. Ele está dizendo, ó, sem uma visão, né? Ou seja, sem a orientação de Deus, sem você almejar algo, você pode ir à ruína. Então eu pergunto para você, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já parou para pensar naquilo que você deseja fazer aqui nesse mundo? Escreve aqui pra gente que a gente quer compartilhar, conversar com vocês. Quantos de vocês já escreveram em um livro, ou no livro não, né? Em um papel, em algum lugar, mas que você tirou da cabeça e colocou no papel os seus sonhos e desejos nessa vida, nessa terra, os sonhos e desejos terrenos. Coloca aí pra gente. Eu gosto muito de uma definição de visão que talvez possa te ajudar a ter mais clareza em relação a esse assunto, que diz assim, ó: a visão é um objetivo preciso, definidamente claro, com um plano e um esquema detalhado que você vai usar para alcançar. Olha só, então, tem um objetivo, né? Ele tem, claro na sua mente, né? Tem clareza, tem precisão. Tem um plano e um esquema. Não é esse esquema aí que alguns políticos fazem, não. É esquema, né? Para poder você alcançar, né? Detalhados que servirão para você alcançar esses sonhos. Olha que legal. A Lilian colocou aqui, ó, que já, né, tem um norte e já alcançou alguns. Legal. Exatamente. A Rose também, muito bom, pessoal. Escreve aí pra gente, a gente quer saber. E se você não teve, coloca, eu nunca coloquei meus sonhos no papel. Só tenho na cabeça, mas não coloquei no papel. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, não é? E se você já sabe, né? Quem faz parte aí das nossas lives, ou você que já faz parte dos nossos cursos, você já sabe, eu já te contei que eu sou uma pessoa que gosto muito de biografias. E eu já estudei várias biografias e tem umas que eu realmente amo, sou muito fã. Mas, mapeando essas biografias, eu percebi que a maioria delas, se não 100%, dessas pessoas que obtiveram sucesso na sua vida, seja financeiro, seja profissional, espiritual, essas pessoas, elas tinham um objetivo claro em mente. Aí se eu for citar, né, Rockefeller, né, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, todas essas pessoas tinham objetivos muito claros. Elas sabiam. O Elon fala o tempo todo que ele queria ir para Marte. E ele definitivamente vai chegar. Ele vai chegar. Luther King dizia nos sermões dele: eu tenho um sonho de um dia ver esse país onde as pessoas não são colocadas por cores. Olha, forte, né? Poxa. Ele não viu o sonho dele se concretizar, né? Mas eu lembro que quando Obama, né, venceu as eleições e foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que ele citou, né, Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, né?
E no caso dele, alcançou. Eu gosto... Agora, se você acha assim, nossa, Patrícia, mas eu nunca fiz plano assim de carreira, de negócio, de empreendimento que eu quero fazer. Mas eu já fiz, por exemplo, igual a Rafaela Pinho. Você já ouviu a história da cantora Rafaela Pinho? Quando ela tinha, não sei se 15, 14 anos, ela fez uma lista com os itens que o futuro marido dela teria que ter para poder casar com ela. E ela conta isso nas apresentações que ela faz, que ela ia dando checklist, ia fazendo checklist. E quando não preenchia, já para ela já sabia que não era aquele. Até que ela conseguiu fazer o checklist completo com o esposo dela, com a pessoa com que ela casou. Então, assim, olha como é importante você determinar os detalhes da sua vida. Você determinar ali aquilo que você realmente deseja alcançar. E Deus diz, né, que aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que andam, trilham esse caminho com Ele, que Ele se alegra em atender os desejos do nosso coração. Não que a gente tenha que ser uma pessoa caprichosa, ou seja, ambiciosa, ou que queira arrogantemente ter coisas que nem de repente são cabíveis, que nem fariam bem para você. Mas na verdade Deus se alegra sim em atender. Eu não sei se eu já te contei, mas eu vou te contar. Quando eu mudei aqui para esse lugar que eu moro, toda vez que eu ia no meu banheiro, eu achava que ele parecia um banheiro de clínica, sabe? Porque ele era muito claro, ele era assim, sem graça, sabe? E quando a gente fez isso, essa mudança, a gente estava muito quebrado também. A gente volta e meia está quebrado no sentido de, né, faz investimento, ou compra matéria-prima, ou faz uma coisa, aumenta uma coisa e compra algum carro, enfim. E aí, o que acontece? Não tinha dinheiro para eu fazer aquilo ali, mas eu sabia que lá no meu coração eu queria encher aquilo ali de planta. E eu gosto muito de uma planta chamada ráfia. E eu queria encher aquilo ali de ráfia. E os anos se passaram, passou 1 ano, passou 2, no 3º ano, eis que, por alguma razão, a gente inventou de mexer num jardim aqui de casa e eu fui comentar com um jardineiro E com o Taylor? Com o Taylor que eu queria um vaso de ráfia para pôr no meu banheiro. E o que eu fiz? E aí o que aconteceu? Quando eu voltei... Uma floresta de ráfia. Ele tinha posto uma floresta de ráfia, então... Cheio de ráfia. Coloquei umas 15 ráfias lá. Qualquer dia eu vou... 5 vasos. Qualquer dia eu mostro pra você no Stories. Eu estava cheio de ráfias, só faltou uma arara, um papagaio, uns passarinhos ali. Pra ficar... Não. E dentro do banheiro, um vazão de ráfia, coisa mais... E eu amo ráfia, então eu fiquei horas aqui dentro desse banheiro, admirando essas plantas que um dia eu visionei na minha cabeça. Eu falei assim, gente, ia ficar tão lindo aqui uma planta e tal. E a moreia? E as moreias, né? Eu também gosto muito de moreia. Eu também. E, nossa, meu sonho era ter um pouquinho de moreia em algum lugar da minha casa. Porque desde pequenininho eu desenho moreia nos meus desenhos da escola, sabe? E aí, eis que um dia... eu acordo aqui, ó, cheio de moreia no meu jardim. Florida. Tudo floridinho. Então, assim, poxa, será que Deus não se alegra com aquilo que você deseja, mesmo que for uma coisinha simples? E aí, e quando você fala na sua vida profissional, no seu ganha-pão, naquilo que vai te mover a levantar todos os dias, você acha que Deus não considera isso quando Ele olha para você? Olha que interessante que a Gi colocou. Ela faz uma cápsula do tempo, Patrícia. Olha! Que legal, né? Aos 16 anos fiz uma carta e abri novamente aos 21. Meu pai do céu! E eu havia alcançado tudo que coloquei no papel. Depois fiz uma em 2018 e abri em 2020. Também foi uma benção. Ele vai fazer agora uma para abrir em 2023. Opa! Ó, eu quero ver essa carta. Que legal, que legal. Eu fico feliz que vocês tenham esse hábito, porque... já está mais que comprovado, inclusive cientificamente, que quando você escreve as suas coisas, as chances são que você libera o seu cérebro para pensar em no como. Quando você coloca o que você quer, o seu cérebro automaticamente ele começa a pensar em como você vai alcançar aquilo. E isso é tão assim lá no fundo que às vezes você nem percebe que conseguiu alcançar. Quantas vezes você escrevia, Patrícia, nos diários, né? A Patrícia tem essa mania dela, escreve as coisas, né? E às vezes conversa com Deus, orações, ela anota, né? Os pedidos, os desejos e tudo mais. E quantas vezes a gente
Meu, é assustador isso, né? É muito assustador. É muito louco, né? Tudo aquilo que a gente ora e pede a Deus, né? Não para benefício único, exclusivamente próprio, né? Mas a gente entende que quando a gente recebe bênçãos, a gente consegue compartilhar essas bênçãos, mais bênçãos vêm. Então, eu entendo como uma corrente do bem, de você receber a bênção e abençoar. E uma das coisas muito legais de você ter uma visão, de você ter sonhos, como que eu diria, não físicos, não concretos, mas sonhos definidos, é que você realmente acaba contaminando para o bem, né? As pessoas ao seu redor com os seus sonhos, Exatamente. com os seus objetivos. Uhum. Você acaba influenciando as pessoas ao seu redor a estarem com você naquilo que você escolheu sonhar. E olha, quando a gente olha para trás, a gente vê quanta gente a gente veio arrastando com a gente em torno desse sonho que a gente tinha. E talvez você hoje esteja nessa situação. Eu sei de muitas pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, que estão online, mas que depois vão assistir essa live, esse conteúdo, que também com certeza estão aqui, estão em busca de unir essa questão da visão com o empreendedorismo. Porque os dois têm muito a ver. Total. Aliás, os dois têm tudo a ver. Porque não é possível que você consiga empreender ou construir um empreendimento, ou ter o seu negócio, ou fazer qualquer coisa que você queira na área profissional, se você não tiver uma visão de curto, médio e longo prazo. Então você já parou para pensar que ao você estabelecer as suas metas, seus sonhos, você pode inclusive definir o que vai ser de curto prazo, o que vai ser de médio prazo, o que vai ser de longo prazo? Porque às vezes as pessoas começam a empreender e elas acham que ela já vai conseguir comprar uma casa, um carro, vai conseguir comprar roupa de marca, vai encher o armário de bolsa, de sapato, de roupas, enfim, aí promove, vai viajar. Né? Só que, gente, olha, eu digo pra você, em 13 anos empreendendo aí, olha, o que acontece? Você consegue alcançar muita coisa assim, você consegue fazer investimentos, você consegue comprar coisas, só que isso é sempre dentro de um ciclo aonde você tem que, ao mesmo tempo que faz o negócio crescer, realiza os seus sonhos. Então, você ter um mapeamento desses sonhos, você ter as suas metas claras para você, vai te ajudar muito, inclusive na hora que a sua iniciativa, o seu negócio começar a dar certo, você saber exatamente o que você vai fazer com esse dinheiro, com essa reserva, com aquilo que você vai ganhar fazendo o que você está fazendo. E olha que interessante, nós estávamos indo para Brasília na semana passada e eu estava comentando com a Patrícia, a gente saiu de madrugadinha, então a gente viu o nascer do sol e tudo aquilo lá, né? Eu estava dizendo para a Patrícia, olha que gostoso, a gente não está correndo tanto, né? Mas eu estou conseguindo aproveitar a paisagem, né? Ou seja, na vida da gente, qual lição que eu tirei? Que quando você está em viagem, olha pela janela da sua vida e aprecie as paisagens. Aquilo que Deus te deu, aquelas bênçãos que recaíram sobre você. E quando você começa a fazer isso, surge dentro da gente um senso de gratidão. Aqui, quem gosta aqui de ter pessoas do lado chatas, que reclamam de tudo, que nada tá bom, que aquele negócio pesado? Quem é que gosta? Escreve pra mim aí. Ninguém gosta. Eu, pelo menos, você gosta? Rapaz. E é uma coisa tão interessante, e a gente está aprendendo um pouco da cultura judaica, onde eles têm muito essa questão de gratidão, eles são pessoas muito gratas. E daí ele colocou algo, a gente estudando um pouco sobre isso, que nos fez lembrar da nossa infância. O que os pais primeiro ensinam pra gente? Papai, mamãe ou papai, e depois... obrigado. É ou não é? Eu parei para pensar, falei, gente, mas é isso mesmo. É tão real. E desde pequeno você é ensinado a ser uma pessoa grata. E até a mamãe fala assim, se não agradecer, não vai ganhar. É ou não é? Às vezes você ganha um presente, né? Eu lembro às vezes das meninas e não queria agradecer. A Lara então era terrível. Eu não era, Patrícia, né? E ele teve que, né? Forçar, agradecer, falar obrigado. E é um aprendizado. Por quê? Porque a gente entende que desde pequeno você tem que ser grato. E quando você é grato,
E a cultura judaica diz isso. Quando você é grato, Deus te manda mais bênçãos. Olha que forte isso. É porque eles entendem que enquanto você não entender que aquilo que você tem já é valioso, você não está preparado para receber mais. Olha que louco. Então muita gente não tem mais porque não reconhece aquilo que já tem. E aí se torna uma pessoa tacanha, uma pessoa mesquinha. E quando você é tacanho e mesquinho, dificilmente você vai conseguir ganhar mais. Dificilmente. Ao passo que Deus, Na sua infinita, né? Ele fortalece a generosidade. Quando você é generoso, quando você é grato, então você se mostra apto a receber mais. Isso é importante, muito importante. Faz sentido isso pra vocês? Se faz sentido, bota um foguetinho aí, só pra gente ver se o pessoal tá entendendo, se está fazendo sentido, não é, Patrícia? Exatamente, porque hoje você tá aqui para entender o quão importante é a visão para aquilo que você está fazendo, para o seu empreendimento, para a sua iniciativa. Você que está aí buscando renda extra, que está aprendendo uma outra atividade, você que é embaixador que está aqui com a gente, ou você que é empreendedor, tem já seu negócio. É importante você saber o quê? Que sim, a visão ela é muito importante para o empreendedorismo. Se você não tem a capacidade de olhar para frente e determinar onde você quer chegar fazendo o que você está fazendo, como é que você vai conseguir resultado? Como é que você vai ter paciência para esperar a sua semente brotar? Eu não sei se vocês viram um videozinho que rodou na internet essa semana, de alguém que põe a semente, acho que no Instagram eu escolhi esperar. Eles colocaram a sementinha e aguou, e aí a sementinha, ela começou a soltar a raiz para dentro da terra. Um monte de raiz começou a entrar, só que nada aconteceu para fora. Ficou um tempão só descendo raiz, uma raizona bonita, sabe? Para dentro, assim, forte. E daí depois de um tempo, depois dessa raiz lá, é que foi aparecer o brotinho. Então aí eles fazem esse paralelo, né? E eu gostei muito disso aí para conversar com você, embaixador, com você, empreendedor, com você que está aqui com a gente online hoje. Que é assim, ó, às vezes você começa algo, você começa uma atividade, você começa uma profissão nova, uma carreira nova, começa a ter vontade de abrir um negócio, começa a querer fazer uma coisa diferente, e você acha que do nada as coisas vão ali já florescer e vão se encher de galho e tudo mais. Na verdade, enquanto você não tiver as suas raízes arraigadas na terra, tirando os nutrientes, tirando força e energia, esse broto não vai vir à tona. Porque se ele vem sem raiz, o que vai acontecer com ele? Vai vir o sol quente, ou vai vir a geada, a chuva, e vai matar aquilo ali, porque ele não tem subsistência. Então, o que isso tem a ver com você que é empreendedor? Isso tem a ver que, a partir do momento que você tem uma visão, que você sabe aonde você quer chegar, você tem uma meta, e quem é embaixador aqui já sabe, porque logo no começo a gente já aprende a estabelecer meta. E quem não tem meta, não acontece nada. O que acontece com alguém que não tem meta? Você não sabe quanto que você quer vender na semana. Você fica correndo atrás do mínimo. Não é verdade? Você fica achando que ninguém quer, ou que não tem cliente, não sei o quê. E aí eu olho pra isso e penso, cara, se você não define uma meta, você não sabe nem quanto que você quer ganhar na semana. Aí, como você não tem meta, você não cria estratégia nenhuma. Aí simplesmente você não usa o seu Instagram, você não usa os conhecimentos do WhatsApp, você não fez os seus círculos de influência, você não está usando os seus scripts, você não está fazendo a tarefinha de casa, e aí você quer ter resultado. Então, quando eu olho para isso, eu penso, gente, como assim? Se você não tem as raízes, que são o quê? As suas ações, as suas estratégias, como é que você vai florescer? Como é que você vai brotar? Como é que as pessoas vão ver essa planta subindo? E o primeiro passo é fazer o curso, né? Terminar os módulos, né? Exatamente. Tem que correr atrás do prejuízo. Porque só assim, com um todo, é que vocês vão ter o resultado que vocês almejam, que vocês procuram. E ter essa atitude de olhar o copo
meio cheio faz toda a diferença. E eu digo isso porque eu vivenciei isso na minha vida de empreendedor. Enquanto muitos diziam assim para mim, até funcionários, até braços direitos meus dentro da indústria: Taylor, não vai dar. Taylor, a gente não vai conseguir. Taylor, não vai sair. E eu dizia assim: vai sair. Nós vamos conseguir. Nós vamos para cima, ainda que caia nos céus. Ainda que a gente tenha que passar noites acordados. Mas isso vai sair, esse evento vai acontecer. Entende? Enquanto todos estavam vendo a coisa desabar, eu e depois a Patrícia junto comigo, a gente olhava e falava: não, vai dar certo. Vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento. Quantas coisas tem que sair? Não, tem que sair tantos por dia. Então vamos correr atrás disso. Mas vamos achar pessoas. E as coisas aconteciam ou não? Com certeza. Então, assim, isso que a gente está falando para você é muito... Eu lembrei da história de Henry Ford, né? Quando ele quis o motor de 8 válvulas, e todo mundo falava para ele: não, Ford, não tem como você fazer. Isso aqui é impossível. Ele falou: não, tem como sim, tem como. E ele foi incentivando a equipe dele, dizendo que tinha como. Ele só não tinha achado ainda o jeito, né, de fazer, mas que tinha como sim. E aí o time deles ficou, se não me engano, um ano e meio, e tentando e mostrando para ele que não dava, até que um dia deu. E ele disse: tá vendo, vocês só não tinham achado ainda o jeito certo de acontecer, mas existia uma forma. Então, gente, o que eu digo para você? Às vezes você olha para sua situação, você vê que você está patinando, que você não sai do lugar, que você não cresce, que você não melhora, mas aí eu tenho que te fazer essa pergunta: o que você está fazendo para mudar essa situação? Exatamente. Você está olhando para frente? Você tem uma visão clara de onde você quer chegar? E sabe, às vezes a gente quer colocar as nossas falhas no colo das outras pessoas. Não é, Patrícia? E quando você entende que quem tem que correr atrás é você, aí as coisas começam também a mudar na sua maneira de ver, na maneira de agir, e a possibilidade de você alcançar e conseguir é muito rápido. E eu lembro como se fosse hoje, quando a gente começou a Promove, que a gente atendeu a primeira associação, e daí depois eu nem conhecia direito como era a estrutura da igreja, e eu fiquei lembrando que quando a gente atendia a associação aqui do nosso campo, a gente tinha um sonho de atender outras associações. Depois a gente descobriu a União, a gente tinha um sonho de atender a União. E daí quando a gente viu o tamanho da divisão sul-americana, a gente pensou: gente, como é que será que um dia nós vamos atender toda a divisão sul-americana? E semana passada, enquanto eu e Taylor estávamos em pé no meio de todos os departamentais de jovens da divisão sul-americana, lá com o vice-presidente da divisão, com pessoas que são nossos líderes, são pessoas que levam a igreja adiante, o Ministério Jovem adiante, eu olhei para aquilo e falei: quem diria que aquele casal pobrezinho, quebrado, lá de Mandaguari, né? Pé vermelho, estaria aqui hoje. Vermelho. Estaria aqui hoje falando com essas pessoas que são tão importantes, pelo menos para nós são. Então eu olho para isso e vejo, isso é fruto de uma visão, é fruto de um sonho, de um objetivo que a gente colocou. Olha, um dia nós queremos atender a divisão sul-americana. Então eu digo para você: qual é o seu sonho? O que você está deixando na mesa só por falta de você conhecer com clareza o que você quer? Então, a partir do momento que você tiver uma visão atrelada a um plano, porque quando você tem um sonho, um objetivo, você automaticamente começa a trabalhar num plano para alcançar aquilo. E aí, quando você tem um plano, você já sabe, você tem metas, você tem tarefas, e aí você faz aquele pedacinho todo dia, e quando você vê, você está lá, onde você sonhou. E é assim que funciona. Quando a gente entregava os lotezinhos pequenininhos lá, o pastor da igreja, ali, a máscara ali e tal, a gente não imaginou que também faria grandes lotes. Mas foi fazendo bem feitinho os pequenininhos que a gente alcançou
outros maiores. Então eu te pergunto, você está insatisfeito hoje com o seu pequenininho? Você está insatisfeito com aquilo que você está fazendo hoje? Você não enxerga o quanto você já alcançou, o quanto você já tem? Você é grato por isso? Talvez você que está aqui comigo está deixando de ir para o próximo nível justamente por essas duas razões. A primeira, você não é grato pelas coisas que você já tem e pelo lugar que você já chegou. E isso te atrapalha muito. E segundo, você não tem uma visão clara daquilo que você quer para sua vida nos próximos 30 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente não tem que colocar limites nos nossos sonhos. Não tem. A gente tem que colocar fé. E eu sempre dizia assim, se vai colocar, coloca o céu. O céu é o limite, sabe por quê? Porque o céu é ilimitado. Entende? Que se você for colocar um limite nos seus sonhos, coloca o céu. Para mim, os meus sonhos, o céu é o limite. Né? E pode ter duas conotações, né? O ilimitado do tamanho do céu, do universo, e o céu como limite é colocando a sua fé na mão daquele que tudo pode. É isso aí. Gente, olha, eu espero que você tenha sido alcançado, sabe? Que isso que a gente preparou para você hoje possa ter te despertado realmente para a realidade de que não é pecado sonhar. Não é errado você querer coisas aqui nesse mundo. A gente tem que estar preparado como se Jesus fosse voltar amanhã, mas ao mesmo tempo trabalhar, lutar, estudar como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Então, assim, entende esse processo? Então, assim, enquanto ele não vem, o que você deve fazer? Seguir os conselhos de Salomão, que está na palavra de Deus, né? Seja diligentes, faça o que está na sua mão, o melhor que você puder. Não é verdade? Faça o melhor que você puder. E com certeza ele vai ver isso. Com certeza ele vai te dar o retorno que você pensa, vai atender os desejos do seu coração. Então, tenha desejos, tenha sonhos, tenha metas, tenha uma visão clara e seja grato pelo que você já tem. Eu tenho certeza que você vai parar de patinar. Eu tenho certeza que você vai sair do lodo que te prende. Eu tenho certeza que você vai se sentir uma nova pessoa. E coloque no papel. Coloque no papel. Esse é o nosso desejo para você hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha com alguém que você goste. Né? Salva, compartilha, comenta. Ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Nós aqui ficaremos gratos e esperamos aí poder espalhar essa luz para muitas e muitas outras pessoas.